Boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês. E, antes de mais nada, antes da gente dar início a essa aula incrível, vou pedindo para cada um de vocês aí, eu sei que vocês estão prestes a começar até as férias de vocês, a gente ficar um tempo distante, mas vou pedindo para cada um de vocês que na aula de hoje faça uso aí do nosso chat. Tem alguma dúvida? Tem alguma opinião sobre o nosso tema? Vai até o nosso chat, seja você estando dentro da sala de aula ou você utilizando o nosso YouTube, vá utilizar o nosso chat para mandar aí todo esse feedback, para a gente perceber se realmente vocês estão aí a entender todo esse tema, todo esse assunto de hoje. Para a aula de hoje, nossa aula de projetos, a gente vai falar de um tema muito importante para a sociedade, que é justamente a questão das empresas e o meio ambiente. O que o meio ambiente e as empresas, o que essa relação, como ela deve ser, o que a empresa deve perceber no tratar, do modo de utilizar o meio ambiente, o modo como ela deve agir diante do mundo hoje em dia, com tudo visando só a questão sobre a preservação da natureza. E a gente vai entender isso e até ver o nosso lado, pois estaremos, muitos aí já devem até talvez estar trabalhando em alguma empresa e outra, mas estaremos a trabalhar futuramente em empresas. Então a gente tem que entender tudo isso no mercado de trabalho. Como uma empresa visa isso, como até a questão de você saber sobre esses pontos, sobre o meio ambiente, como isso faz com que você seja uma pessoa mais bem vista, mais bem quista por uma empresa. Então vamos lá, vamos para o nosso assunto, a nossa aula de hoje. Para o nosso assunto de hoje, nós teremos o tripé da sustentabilidade, a relação das empresas locais com o meio ambiente e as causas sociais. Nosso objetivo de aula de hoje é compreender o conceito desse tal tripé bottom line ou tripé da sustentabilidade, avaliar as ações de sustentabilidade empreendida pelas organizações, entender a prática do greenwashing por parte das organizações, o que seria esse tal greenwashing, dialogar sobre a necessidade das empresas de fato adotarem atitudes sustentáveis. Então vamos ver, até por questão de negócio, como a empresa pode ver que o bem tratar, o cuidar do meio ambiente possa ser algo rentável para ela, algo que deva trazer até lucros. Conceitos iniciais, a gente tem aqui alguns conceitos iniciais de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. A gente tem um primeiro autor aqui, o Amâncio Clario, que ele fala sobre a definição de sustentabilidade. Ela é difundida, a sua definição deixa claro um dos principais princípios básicos de sustentabilidade, que é a visão a longo prazo, uma vez que os interesses das futuras gerações devam ser analisados. Isso na questão do uso do meio ambiente. Sustentabilidade significa sobrevivência, perenidade dos empreendimentos humanos e do planeta. Lídia Rodrigues. Sustentabilidade seria a relação entre os sistemas econômicos e os sistemas ecológicos, no qual a vida humana continuaria indefinitivamente e os efeitos das atividades humanas permaneceriam dentro de limites sem destruir a diversidade, complexidade e funções do sistema ecológico de suporte da vida. Temos também um outro conceito de Giacometti. A sustentabilidade é o objetivo que deve permear as ações das sociedades contemporâneas, diminuindo o uso insensato dos recursos renováveis e não renováveis. Eu vejo até que essa questão do uso insensato, a gente tem que sempre pensar de como estamos a utilizar toda e qualquer matéria-prima provinda da natureza. Tomazoni diz o seguinte, significa desenvolvimento econômico, desenvolvimento seria o sinônimo de sustentabilidade social, que depende das ações coordenadas de cooperação para reverter o quadro de concentração de renda em determinadas regiões. E por último,
como conceito, sustentabilidade fomenta uma visão de desenvolvimento que suplanta o reducionismo. O desenvolvimento sustentável representa para o homem e para a natureza uma garantia de sobrevivência. Temos que cuidar desse planeta. Economia e desenvolvimento sustentável. A gente tem aqui como parte a visão socioambiental como um todo do desenvolvimento sustentável. Ele se prende no seguinte tripé: o desenvolvimento social, ou seja, para se ter um desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo, a gente tem que ter a visão ali do foco do desenvolvimento social, ou seja, a educação, a cultura. A gente tem que ter um foco quanto ao desenvolvimento econômico, a questão financeira, porque sem isso a gente não tem o desenvolvimento social por igual. E por último, a preservação e conservação do meio ambiente. Temos que preservar, temos que manter o nosso ecossistema, temos que cuidar do meio, do nosso lar. A economia e o desenvolvimento sustentável surgiu da controvérsia sobre as relações entre crescimento econômico e o meio ambiente. Benefícios econômicos, sociais e ambientais, já diz ali Elgton. Atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às próprias necessidades. Então, tudo isso ligado à economia, ao nosso desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento é capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, sempre que a nossa geração estiver a utilizar algo como os combustíveis fósseis, a gente sabe que combustível fóssil, além de ser um grande poluente, a gente sabe que ele tem data marcada para finalizar no mundo, ou seja, a gente acabar com todo o combustível fóssil, ou seja, por volta ali de 2045 é a limitação que já foi dada ali do fim dos combustíveis fósseis. Então, nesse caso, a gente já tem que começar a criar estratégias, a verificar como será o mundo sem esse tipo de combustível. E isso vai para diversos outros meios. Eu estou apontando aqui o combustível fóssil como um que está em foco hoje em dia. Equilíbrio entre tecnologia e ambiente, relevando-se os diversos grupos sociais de uma nação e também dos diferentes países na busca da equidade e justiça social. Essa equidade e justiça social para todos, ou seja, todos termos condições de ter o mesmo nível de social, de estudo, educação, ou seja, todos termos a chegada a ter acesso a todos esses meios é importante. Então, se faz necessário manter esse equilíbrio tanto nessa questão do social, a tecnologia e o meio ambiente, porque não adianta nada eu ter evolução, evoluir em certos meios, mas com isso destruir toda a matéria-prima e todo o meio ambiente, não ter um local depois para sobreviver. Sua origem, preocupações com o processo de desenvolvimento e a degradação do meio ambiente, teve-se origem justamente com essa questão do desenvolvimento, ao mesmo tempo que a gente percebe que, até na nossa cidade, a cidadezinha de vocês aí, vocês percebem que conforme ela vai crescendo, vai dar o nome como crescendo, evoluindo, aparecendo novas lojas, novas empresas, turismo, tudo isso, a gente percebe que existe uma degradação do meio ambiente. Isso vem junto com essa evolução. Então faz parte de nós a gente começar a se preocupar quanto a isso. Não é simplesmente trazer uma empresa onde vai gerar vários empregos, mas tem que pensar de como será a sua cidade, como será o seu meio, o seu lar após essa chegada desse novo investidor. Pensadores perceberam o conflito entre o progresso e o meio ambiente, como eu falei agora. Ele está sempre nesse contrassenso, ele está praticamente progresso versus o meio ambiente. Sempre que se fala de uma cidade evoluir, de uma população progredir, isso a gente nota sempre com a chegada de empresas que junto a essas empresas trazem empregos e trazem novas tecnologias, só que tudo isso acaba por muitas vezes atingindo diretamente o nosso lar, o nosso meio ambiente. Então,
existe justamente esse ponto aí, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. A gente tem que encontrar esse meio termo, essa síntese, a gente tem que encontrar esse meio termo aí de conseguir existir com desenvolvimento, evoluir, uma cidade evoluir, a sociedade continuar sua evolução, mas conseguindo conservar o meio ambiente. E o que é preciso para fazer o desenvolvimento sustentável? Para ser alcançado depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. É o passo inicial. Passo inicial, como o exemplo que eu dei agora há pouco sobre combustível fóssil. Você saber que os combustíveis irão acabar, o petróleo irá se findar por volta de 2045, ou seja, já é uma data marcada. Já é o fim, e a gente sabe que mesmo, digamos, acabe em 2045, mas de pouco a pouco vai terminando ali as jazidas, vai terminando ali os poços de petróleo, vão sumindo aos poucos, vão se esvaziando, e o preço dele vai subir muito mais. E a gente sabe que o petróleo, eu apontando para esse exemplo, o petróleo não é somente para combustível, ele é utilizado até na construção de plásticos, na construção civil, o próprio piche, o próprio asfalto das nossas estradas vem aí justamente também disso. Então tudo isso tem que se pensar, o que poderá substituir, como iremos viver sem essa matéria-prima. E isso vai para diversas outras áreas, isso vai para diversos outros pontos aí que a gente se utiliza da natureza, né, do meio ambiente para tirar esses recursos naturais. Então o primeiro passo é saber que recursos naturais eles são finitos e a gente conseguir até utilizar da melhor forma esses recursos e até mesmo reutilizar tais recursos. Crescimento versus desenvolvimento, ou basicamente o progresso. Progresso, esse crescimento. O crescimento não conduz automaticamente à igualdade nem à justiça social, pois não leva em consideração nenhum outro aspecto da qualidade de vida, a não ser o acúmulo de riquezas. Então, quando a gente fala que uma cidade está evoluindo, está crescendo ao chegar novas empresas, isso não necessariamente está a dizer que a população, a sociedade, aqueles que vivem naquela cidade, estão evoluindo da mesma forma que a cidade está sendo vista, essa evolução. Estão crescendo da mesma forma. Pode não ser que seja isso. Em grande maioria, em suma, normalmente não é isso. Pois estas empresas que estão ali, que acabam chegando, eles estão atrás do acúmulo de riqueza, estão atrás justamente do lucro. O desenvolvimento preocupa-se com a geração de riqueza, sim, mas tem o objetivo de distribuí-las, de melhorar a qualidade de vida de toda a população, levando em consideração, portanto, a qualidade ambiental do planeta. Então, quando uma empresa chega em uma cidade e ela quer esse crescimento com desenvolvimento, ela percebe-se que o povo deverá evoluir junto com ela. Uma empresa que tem um planejamento, uma empresa que consegue pensar bem, ter um projeto ali para crescimento, para desenvolvimento ali dos seus negócios em uma certa área, ele investe também em programas sociais, ele investe no crescimento daquela população. Porque a gente sabe que uma empresa, não importa qual seja o seu negócio, ela é feita de pessoas. Então é necessário que tenha profissionais. E trazer um profissional, você chegou numa cidade aí do interior do Piauí, uma nova empresa chega até lá, ela precisa de profissionais ali que tenham formação, que entendam daquele negócio, e aí trazer esse profissional vindo de outra cidade, de outro estado, isso demanda muito custo. Então a melhor forma é justamente fazer com que as próprias pessoas que estão ali tenham tal conhecimento, que consigam ali arcar com aquele trabalho, que consigam manter ali aquela empresa. Então ela consegue, uma empresa que tem um projeto, ela consegue perceber que para que ela cresça e que ela se mantenha ali por muito tempo, ela tem que cuidar daqueles que estão ali, ou seja, ela tem que pensar em desenvolvimento. Desenvolvimento econômico versus crescimento econômico. Consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de crescimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende.
Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. Então, uma empresa que chega uma mineradora que chega em uma área, que chega ali a buscar algo como recursos naturais, tem que se saber, em primeiro ponto, que aqueles recursos irão findar. E a população que está ali, ao aceitar que tal empresa chegue, ele tem que perceber o seguinte: se essa empresa, ao perceber que essa matéria-prima ela irá se findar, ela tem prazo máximo, se eles estão pensando somente na questão do crescimento econômico, ou seja, eles só querem ganhar ali em cima daquele local, sem pensar na população, sem pensar em desenvolvimento daquela cidade, porque no momento que acabar a matéria-prima, aquela cidade vai ficar ali solta, porque a empresa simplesmente parte e vai para um novo local. Então, tudo isso tem que ser pensado, e não só pela a questão da empresa, mas a questão também de quem estiver ali administrando, ou seja, a questão política mesmo, de quem estiver ali para administrar, receber esse novo investimento junto à cidade. Atual modelo de desenvolvimento econômico geral em uma série de desequilíbrios. Riqueza versus a miséria, a fartura versus a escassez de recursos, a degradação ambiental aumentando. Então, tudo isso são pontos que a gente tem que levar em consideração no desenvolvimento. Diante dessa constatação, surge a ideia do desenvolvimento sustentável, buscando conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e ainda ao fim da pobreza no mundo. Então, até mesmo quando a gente vê algo como grandes mineradoras, aqui no Brasil mesmo a gente tem grandes mineradoras como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que ao mesmo tempo que ela faz ali esse trabalho que realmente retirar minério, retirar matéria-prima, no caso, principalmente minério, ele destrói, ataca diretamente o meio ambiente. Todo aquele local ali, ele acaba tendo grande sofrimento. Então, no momento que ela faz isso, ela conseguir trabalhar na reintegração daquele ambiente, após retirada do minério, refazer aquela floresta, refazer aquele ambiente, tudo isso é algo que tem que ser pensado, é algo que tem que ser pensado pela empresa e que tem que ser exigido por aquelas pessoas que estão ali, aquela comunidade que vai estar ali após a partida desta empresa, por acabar aquela matéria-prima, o local ficará, as pessoas ficarão. Então, tudo isso tem que ser pensado de forma antecipada nesse projeto. A problemática mundial. Nós temos algumas problemáticas aqui, tem diversas, mas algumas que são muito apontadas aqui no nosso caso, o efeito estufa, o aquecimento global, né? A inversão climática, que vem justamente pela questão do efeito estufa, principalmente isso, a destruição do meio ambiente. Locais que antes não faziam frio agora fazem, locais que não faziam calor agora fazem, locais que choviam pouco agora chovem demais. Então a gente vê muito isso. Basta você assistir o noticiário que você vê isso, e que não é algo assim, uma novidade, não é isso, já vem de muito tempo. Então a gente vê isso até com uma certa tranquilidade quando não se deve ver. É aos poucos isso acontecer. Camada de ozônio justamente destruída, principalmente ali pela questão do efeito estufa e certos gases que são emitidos, principalmente pelas as grandes indústrias. A questão da água potável, a gente sabe que a água potável, a água, ela que realmente está pronta para o nosso uso, que é perfeita para o nosso uso, ela fica em média de 1% de toda a água mundial, ou seja, é mínimo. Apesar da gente ter um planeta com muita água, mas mesmo assim a gente tem que pensar bem nessa questão de como melhor utilizar a água. Até mesmo você na sua casa, como você utiliza a tua água, como você, se ao lavar uma calçada, como você faz isso, é a mangueira, você jogando ali. Ah, não, mas eu sei que a minha conta d'água vai chegar mais alta, eu vou pagar mais por isso, mas eu gosto de lavar desse jeito. Mas não é só você gostar e você ter o dinheiro para pagar isso, mas é ter esse pensamento de preservação como um todo. Se todos pensarem assim desse modo, eu tenho dinheiro, eu posso pagar por jogar essa água fora. Se todos pensarem dessa forma, o mundo só vai piorando de pouco a pouco. Doenças provenientes da urbanização. A gente vê aí vários casos. Tá aí a origem ainda meio que misteriosa sobre o Covid, mas o Covid também
dizem que uma das possíveis origens é justamente isso, da urbanização. Veio doenças que vieram através de animais. A gente vê o ebola é uma doença também que veio através da urbanização. A própria dengue, a zika, tudo isso é também esse caso da cidade crescendo e as florestas sumindo. Doenças como essas, elas não são novidade. No caso da febre amarela, ela não é uma novidade. Novidade não apareceu agora. Mas é as cidades que estão a crescer, que estão destruindo essas florestas. Então, os tais mosquitos, que são justamente os difusores dessa doença, eles acabam vindo para a cidade. Então, é tudo isso, a gente tem que ter também essa problemática, tem que ter essa visão de como conseguir viver nesse mundo, ter esse meio ambiente, conseguir saber que existem ainda doenças nessas florestas que a gente ainda nem conhece. Ainda tem a questão desse aumento e doenças novas a aparecerem justamente com essa questão do aumento da poluição. Então, tudo isso faz parte dessa problemática mundial. Algumas metas do desenvolvimento sustentável. A satisfação das necessidades básicas da população. É uma meta, parece simples, mas a satisfação de necessidades básicas, como ter educação, ter o que comer, ou seja, ter um emprego digno para conseguir pagar ali suas contas, ter uma moradia. Então, são coisas que que deveriam ser simples, todos deveriam ter isso como básico, mas mesmo assim é uma grande dificuldade. A gente ainda vê que muitos não conseguem isso, e os que conseguem com muita dificuldade. Preservação dos recursos naturais. É uma das metas para justamente isso, conseguir preservar recursos naturais. Eu foco aqui principalmente na questão da água. A água é algo que cada um de nós podemos fazer isso. A gente vê certas coisas, certos tipos de recursos naturais que muitas vezes estão longe das nossas mãos, longe do nosso poder de conseguir ajudar a natureza, mas algo como a preservação da água mesmo, você não gastar água excedente, isso aí está em cada um de nós. Cada um de vocês aí tem esse poder. A elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas. Então, o básico, esse terceiro item aí, ele é basicamente o que vai trazer esse primeiro item aqui. Essa necessidade básica, satisfazer as necessidades básicas. Então, elaborar um plano, conseguir que esse sistema faça isso, que cada um de nós... A maioria das pessoas, elas não pedem algo a mais, elas só querem simplesmente ter educação, conseguir o seu emprego, ter sua casinha e pronto, é viver a sua vida. Não quer nada demais, não quer estripulias demais. Então esse é o básico mesmo que a população necessita. Um novo tipo de empresa sustentável, tendo surgido no cenário internacional. Então, com isso, nessa visão de desenvolvimento mais sustentável, vem a exigência de existir, que as empresas tenham esse plano de empresa sustentável. Estas empresas do tipo sustentável, ela tem em si ser socialmente responsável, ou seja, ela não está simplesmente ali com o ganho, com o lucro, ela não quer simplesmente o lucro naquela área, mas ela quer que todos que estejam naquela área consigam também evoluir com ela. Preocupada com questões ambientais. Esse ponto de estar preocupado com questões ambientais deve provir principalmente da questão da população. Se as empresas que vão adentrar na sua cidade, se elas, ao chegarem à sua cidade, começarem a não tratarem bem o meio ambiente e o povo, a população que está ali, ela for contra esse tipo de atitude, se ela agir, protestar, a empresa vai ter que mudar, porque para que ela consiga coexistir com essas pessoas, com a sociedade, ela necessita seguir esse modo. Planejamento estratégico, questões muito abrangentes. Então, ter esse planejamento estratégico é algo que uma empresa deve ter. Algo como uma mineradora, ao chegar em uma certa cidade, ela sabe que aquele recurso é finito, ali vai terminar. Ela sabe que aquilo vai ter o final, ela vai findar aquela matéria-prima. Então, ter em si um plano de quanto tempo vai durar aquela retirada desse minério, o que vai afetar aquela população,
planejar o que vai acontecer após o fim da retirada daquela matéria-prima e a saída dessa empresa dali, o que vai acontecer com essa população que estava ali totalmente carente desta empresa, estava ligada à questão da função social, a questão financeira, estava extremamente ligada a essa empresa. Ao findar esses negócios, o que vai acontecer com essa população? Então, tudo isso tem que ser pensado por essa empresa se ela é do tipo sustentável. Preocupação com a inserção no meio ambiente onde operam. Buscam levar em conta necessidades e preocupações de todos os seus públicos de interesse, seja cliente, empregados, a comunidade como um todo, o governo, parceiros, fornecedores, ou seja, ela tenta verificar as necessidades e preocupações de todos aqueles, que é o que a gente chama, tem um nomezinho dentro do mundo administrativo, que é os stakeholders. Os stakeholders são normalmente as pessoas que estão interessadas, são pessoas de interesse, pessoas que estão ligadas de alguma forma ao negócio desta empresa. Então, o que ela faz é verificar essas necessidades e gerenciar essas necessidades, essas preocupações, para tentar agradar o maior público possível. Ela não criar inimigos, ela conseguir gerar ali todo a sua renda, conseguir evoluir, mas levando consigo a satisfação de todos aqueles que estejam ligados a ela. Visam a criação de valor ao acionista no longo prazo, ou seja, essa criação de valor ao acionista. Todos aqueles que participam dessa empresa são, de certo modo, donos dessa empresa, elas querem justamente que aumente essa questão do valor, a valorização. É só imaginar o seguinte, você, no seu dia a dia, quando você vai ao supermercado e você vê um produto de duas marcas ser vendido, você sabe que o produto A, não importa o que seja, o produto A, ele é de uma empresa que é sustentável, que protege a natureza, que demonstra isso, que está sempre do lado da população, e tem a empresa B que ela está totalmente aquém a isso, não mostra nada, não faz nenhuma publicidade quanto a isso. Não estou dizendo que ela é destruidora, mas eu estou dizendo que ela nem se importa com isso. Eu tenho certeza que na hora da compra você vai olhar com mais bons olhos, você vai olhar com uma visão a mais para esse produto A, justamente porque você sabe que ao momento que você está a comprar aquilo daquela empresa que faz esse trabalho social, que faz esse trabalho junto ao meio ambiente, você de certo modo está participando também dessa luta para salvar o meio ambiente. Então, de certo modo, eu posso comprar daquela outra ou dessa daqui que está fazendo um bom trabalho, que ajuda as pessoas, que ajuda o meio ambiente. Eu vou partir para esse lado aqui. Isso faz com que aquela empresa B comece a repensar as suas atitudes e comece a agir também dessa forma, tentando proteger, tentando ser uma empresa sustentável. Relação do meio ambiente com as organizações, acidentes ambientais. Isso aqui, principalmente nos últimos tempos, quando a gente viu a questão sobre as barragens, aquela barragem lá em Minas Gerais da Vale, que houve aquele acidente horrível que matou muitas pessoas. Então, esse tipo de acidente ambiental, acontece muitas vezes em muitas localizações pelo mundo. Ali, aquele do estouro da barragem, lá em Brumadinho, aquilo dali, ele acabou ganhando tanto espaço na mídia, mas pela quantidade de mortes que teve. Mas existem vários acidentes que acontecem que não trazem daquela forma explícita aquela quantidade de mortes, não atacam a população daquele modo, mas que existe também o acidente está ali, algo como um derramamento, um petroleiro que derrama óleo em uma praia. Você vai ver peixes mortos, vai ver ali pássaros ali, a fauna toda atacada ali, toda suja, e não vai ver pessoas dizendo a pessoa morreu, o ribeirinho morreu com isso. Não, o máximo vai ter é questão sobre a doença, ele não consegue mais pescar, uma coisa e outra, mas a gente não vai ter isso. Então a notícia tem uma gravidade menor no nosso mundo, e não deveria ser assim. A gente tem que conseguir ver, até mesmo em algo como esse simples derramamento, matou uma população ali de peixes, normal. Não, a gente não deve achar isso normal. A gente tem que estar ali, a gente tem que participar mesmo de movimentos. Seja, hoje em dia, com a questão, nossa área aqui, gente, informática, a questão de protestos, a gente sabe que protestos não precisam necessariamente, para serem feitos, a gente não precisa estar lá no local. A internet está aí para isso. Acredito que na aula
de ontem, de educação midiática, foi falado um pouco sobre isso, o cyberativismo, as pessoas que estão ali, mesmo estando longe, você ir na sua cidadezinha, não tem nem mar aí, mas houve um derramamento de óleo, você está lá, você participa de abaixo-assinado, você está lá contra esse tipo de ação, a empresa tem que arcar com essas consequências, então você participando, você tendo essa consciência bem aí, você está sendo uma pessoa que está ali ajudando o meio ambiente. Mesmo estando, estou na minha cidadezinha aqui, mas eu tenho só acesso à internet no meu celular. Você pode participar disso. Então, tenha esse pensamento, tenha esse tipo de conhecimento e haja dessa forma. Os negócios e o meio ambiente, conformidade legal, financeira, mercadológica e sociais. Então, aqui a gente vê que alguns pontos eles devem ser vistos, abrangidos quando você, consumidor final, está em busca de algum material, algum produto. Você tem que verificar isso. Você tem que olhar. Normalmente, quando você está no supermercado, quando você vai fazer uma compra, a gente olha só a questão do preço. Não olhe só a questão do preço. Busque mesmo informações sobre aqueles produtos, como ele age, como aquela empresa age diante da população que ele a rodeia, como aquela empresa age diante da questão do meio ambiente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, tem que ser visto antes. O SGA, Sistema de Gestão Ambiental. Seu conceito, diretrizes e atividades administrativas e operacionais, tais como planejamento, direção, controle e alocação de recursos e outras realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas ações humanas. O SGA, Sistema de Gestão Ambiental, ele parece ser algo assim, algo como um sistema computacional, ele pode ter isso também, mas o SGA é um sistema muito maior. Ele é algo que deve ser implementado junto às prefeituras, é algo que é implementado um plano de ação junto a empresas, onde ela leva justamente em esses pontos de ver como a empresa, ou como a administração, ou como a prefeitura está agindo ali com a questão do meio ambiente, se ela está reduzindo ali, reduzindo ou até eliminando esses tais problemas que provêm das ações humanas, como por exemplo na sua cidade, nossa cidade, qualquer uma das cidades aí, nós temos a questão da geração de lixo. O que está acontecendo, o que acontece com o lixo que você gera na tua casa? Você coloca lá na porta de casa, aí vem um caminhão de lixo e leva. Ele leva para onde? Você tem consciência de onde, para onde esse lixo está indo? Se ele passa para algo como um aterro, ou é simplesmente aquele chamado lixão? Vocês sabiam que existe uma regra, já vai para quase 10 anos, que é obrigado que elimine a existência dos chamados lixões. A gente deve ter somente aterros. Aterro sanitário é diferente de um lixão. O lixão é simplesmente pega todo o lixo, recolhe o lixo, o caminhão recolhe o lixo e joga o lixo lá naquele local, naquela localização, naquele terreno. Já o aterro não. Ele passa por um tratamento, não é jogado qualquer coisa, qualquer lixo de qualquer jeito. Existe um trabalho de reciclagem em cima. Então, a gente já tem uma lei que já vai praticamente para ter 10 anos, ela foi ali mais ou menos em 2013, ela já vai para 10 anos, que é obrigatório que as prefeituras acabem com os lixões. Mas mesmo assim, mesmo tendo uma lei, está escrita ali, Constituição, está uma coisa votada, passada, mesmo assim, a gente ainda tem muitos lixões. Diz que é uma média de 30% de todo o lixo no Brasil ainda vai ainda para esse modo aí, como lixão. E a gente tem que lembrar que esses lixões, da mesma forma que o aterro, tem aquelas pessoas que vivem justamente da reciclagem, que vão lá nesses lixões ali para recolher, para buscar alguma coisa. Então, neste caso, o lixão ele é extremamente ruim, porque o lixão ali é jogado não só o lixo comum, mas lixo sanitário provindo de hospitais, lixo industrial. Então, isso é muito agravante pela questão daquela sociedade, daquelas pessoas que moram ali, da questão do meio ambiente, agrava muito. Então, tudo isso tem que ser bem pensado. Por isso existe essa lei, que ainda não é tão respeitada, ainda não está sendo respeitada. E o SGA ele serve justamente para isso, gente. O SGA
Se todo administrador, se toda prefeitura tem ali em si já um programa de gestão ambiental, então ele já deveria saber como base, eu estou falando aqui para vocês aqui, eu sei disso, então, como base que um lixão não deveria existir em tal cidade. Então a primeira coisa que qualquer cidade deve eliminar é justamente o tal do lixão. Isso sem falar na questão do esgoto, tudo isso tem que haver um tratamento. O SGA pode ser definido como a parte do sistema de gestão de uma organização utilizada para desenvolver e implementar sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais. A gente tem a gestão de competência, treinamento, conscientização e motivação, que a gente chama normalmente de humanware. Ou seja, ela ao mesmo tempo que esse sistema pode parecer que ele é um sistema computacional, onde eu digito ali dados, não. A gente usa isso, a gente tem normalmente isso, mas era a questão principalmente da conscientização das pessoas, até mesmo para que age como uma prefeitura qualquer, uma cidade qualquer, decide eliminar os lixões e fazer o aterro. E nesse aterro vai ter a questão da reciclagem. Então é necessário conscientizar também as pessoas dessa cidade para separar o lixo, para que quando você vai colocar, eu pergunto vocês aí, mesmo que, vamos esquecer a questão sobre o aterro e o lixão, mas vocês, na sua casa, quando vocês vão colocar o lixo na rua para vir o caminhão e levar o caminhão de lixo, levar esse lixo, você faz uma separação básica. Ah, não precisa, na minha cidade não tem reciclagem, mas uma separação básica do tipo, até para proteger as pessoas do caminhão de lixo, como por exemplo, você vai colocar um prato quebrado, vidro, você coloca isso separado, coloca até um aviso ali que aqui é vidro e tal, ou você coloca tudo na mesma sacola e vai tudo junto. Você vai jogar algo como material orgânico, um resto de comida. Ah, eu jogo junto com papel, misturo tudo ali, coloca tudo numa sacola só. Se você separar isso, mesmo que na tua cidade não seja um aterro, seja um lixão, quando você separa isso, isso se torna até mais fácil da natureza degradar aquilo. Porque quando você mistura material orgânico com outros materiais, como plástico, tudo isso, isso dificulta muito mais até o trabalho da natureza em fazer ali a reciclagem natural dela. Então até isso a gente tem que pensar. Tecnologias de fim de linha e tecnologias limpas, o hardware. Aqui é outro ponto, aí esse daqui toca muito o nosso lado aqui, que é essa questão de o que acontece quando você comprou um celular novo, e aí você tem um celular antigo, que é tão antigo que ninguém quer. Ele é velhinho, velhinho, e aí? O que você vai fazer? Joga no lixo, é? E mesmo que, vamos pensar que um celular, um notebook, um computador esteja queimado, o que acontece com aquele lixo ali? Imagine só algo como um monitor de tubo de um computador antigo. O que acontece? Será que tem como reciclar aquilo dali? Existem centros que fazem reciclagem, saem retirando as diversas peças quanto àquilo. Mas é muito difícil esse tipo de reciclagem. Então a nossa área, a área da informática, ela é uma área que acaba degradando muito o meio ambiente em certos pontos. Mas a gente vai falar um pouco mais ainda sobre isso hoje. Principais pressões para adotar o SGA, o Sistema de Gestão Ambiental. Tem ali as pressões legais, ou seja, legais e regulamentadoras, ou seja, exigir que as empresas, que as prefeituras tenham um sistema ali para adotar a proteção da natureza. Investidores, financiadores, isso pensando na questão das empresas. Um investidor vai comprar ação, vai botar o dinheiro ali naquela empresa, ele pensa bem antes de colocar o dinheiro se aquela empresa ela é amiga da natureza, se ela está pensando desse modo, se ela é sustentável. Clientes, concorrentes, empregados, ONGs, órgãos públicos, então tudo isso acaba pressionando o uso de um sistema de gestão ambiental dentro das empresas. É necessário ter isso, é necessário ter esse pensamento, a sociedade tem que cobrar isso. Principais questões ambientais. A gente tem o caso das emissões gasosas, qualidade do ar, poluição atmosférica. As emissões gasosas, a gente pode dizer até a questão do uso dos carros, os automóveis, ônibus, caminhões, que é um grande poluidor. O CO2 ali que sai ali do escapamento desses carros, dessas fábricas,
é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores contribuições para a questão da poluição atmosférica. Tem alguns pontos das emissões gasosas que é pouco falado, algumas fábricas, empresas que se utilizam de certos materiais que emitem certos gases, que poluem, que atacam diretamente o nosso, atingem a questão do efeito estufa, nossa camada de ozônio, efluentes líquidos, a qualidade da água, a questão da sua cidade, o esgoto da sua cidade. O que acontece com o esgoto da sua cidade? Normalmente o esgoto da cidade se é jogado dentro de algum rio. Vocês já perceberam isso? Sempre jogamos dentro de algum rio, de certo modo. É desse modo. Se mesmo que diga que isso deva acontecer isso, tem que existir uma estação de tratamento ali desses líquidos, do esgoto. Mesmo que vá jogar dentro de algum rio, mesmo que ele vá para... É necessário que haja isso. Então, faz parte de nós, a sociedade, exigir isso. E em uma empresa, não é só a sociedade, mas as próprias prefeituras devem exigir isso. A tal empresa vem para a nossa cidade, quer evoluir, mas o que ela vai fazer com o esgoto dela? O que ela vai fazer com a questão do lixo líquido dela? Resíduos sólidos, qualidade do solo. Então, também a gente tem a questão de certos resíduos que fazem a poluição direta do solo. Transporte de produtos e resíduos perigosos, risco de contaminação. A gente vê aqui a questão de empresas que... Aqui no Brasil, a gente vê que a maior parte, a malha ferroviária aqui é mínima. Então, a maior parte da entrega de todo e qualquer produto aqui, ela vem justamente através de caminhões. É uma média de 87%, se eu não me engano, da malha de entrega de produtos aqui é feita através de caminhões. E aí, nesse caso aí, se muitos são entregues desse modo, a gente tem que entender que certos produtos, como por exemplo o próprio combustível, ele tem que ter, ele é um combustível contaminante, é de perigo haver explosões, riscos de explosões, mas aqui no nosso caso a gente está focando principalmente na questão do risco de contaminação. Um caminhão deste combustível, um caminhão levando algo como um caminhão completo, carregado de diesel, se há algo como um caminhão desse sofrer um acidente e ele derramar isso em um solo, ele vai contaminar aquele solo, ele poderá contaminar rios. Então, tudo isso tem que ter um cuidado a mais ao fazer tal transporte. E as empresas que trabalham com qualquer produto, que seja ele um produto visto como perigoso, que poderá contaminar de alguma forma o solo, contaminar rios, a água, nossos afluentes. Então, ele tem que haver um tratamento maior, um cuidado maior no transporte desses produtos. Sustentabilidade é a forma pela qual a empresa busca sua perenidade, ou seja, é a forma que a empresa tenta se manter ali por mais tempo. E aí a gente tem que falar do tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental. Já chegou a falar cada um deles aqui, a questão econômica, a empresa precisa ganhar, tem que estar ali atrás do lucro, essa é a função principal de qualquer empresa. A questão social, manter ali todos que estão ao redor dele, também evoluindo junto, porque a empresa necessita de pessoas, empresas são formadas por pessoas. E a questão ambiental, que é o lar ali, como manter ali uma qualidade de vida com essas pessoas. De acordo com Elkton, um empreendimento pode ser considerado sustentável se contribuir para o desenvolvimento sustentável, proporcionando simultaneamente benefícios econômicos, sociais e ambientais. Então, a gente vê a questão se a empresa ou tal empreendimento é sustentável se ele estiver atingindo esses três âmbitos aí. O âmbito econômico, ou seja, estiver valorizando, estiver trazendo lucro, a questão social, esse valor agora com as pessoas, cultural, educacional, e a questão do ambiente, o local. Percebam que eu nem está sendo colocado como meio ambiente, mas o ambiente, o local ali que as pessoas estão, o local onde aquela empresa está, se ele consegue ter uma qualidade de vida ali naquele local. Então, é necessário, nesse tripé aí, é necessário ter justamente esses três âmbitos, o ambiental, o financeiro e o social. É procurado justamente essa união, esse centro
entre esses 3 níveis aí. O ambiental, cuidado do planeta, proteção ambiental, recursos renováveis, ecoeficiência, gestão de resíduo e gestão dos riscos. Saber como tratar todo o resíduo tóxico, o lixo, saber como tratar isso e saber dos riscos de cada um desses produtos pode trazer. Questão social, trabalhar na dignidade humana, ter os direitos humanos, direitos dos trabalhadores, envolvimento com a comunidade, transparência e postura ética. Tá? É aí que, justamente nessa questão social, é onde é mais a visão, como é a aparência daquela empresa para o mundo. Prosperidade, resultado econômico, direitos dos acionistas, competitividade, relação entre clientes e fornecedores, ou seja, a prosperidade, ela não é só medida em ganho financeiro. Não é só isso, não adianta de nada uma empresa estar ganhando ali muito dinheiro se ela é mal vista, é mal reconhecida, porque ela vai afastar acionistas. Se você fosse uma pessoa que tem muito dinheiro, que está querendo investir em uma empresa, você colocaria seu dinheiro em uma empresa que é conhecida por escândalos, destruir a natureza? Você quer estar com seu nome junto a isso? Ou você prefere investir em uma outra empresa que tenha um bom nome? Então ela afasta também esse tipo de acionista, esse tipo de pessoas que pode trazer novos recursos financeiros. Tripé bottom line, ou seja, o tripé da sustentabilidade. Como unir planeta, pessoas e lucro na gestão empresarial. O tripé da sustentabilidade é um conceito de gestão que preza pela sustentabilidade de forma ampla nas empresas. Mais do que preocupações ecológicas, é preciso ter uma atuação mais sólida em outros setores. Então, não é simplesmente ter aquela atuação de ver isso, mas é necessário agir mesmo, ter essa visão em cada um dos setores ali internos da empresa e na visão, na aparência, como essa empresa vai ser vista pelo mundo. O tripé da sustentabilidade trata-se de um conceito que prega a gestão empresarial com foco, além dos resultados, no impacto causado pela empresa no planeta. A sustentabilidade é um tema comentado há algumas décadas e de forma contínua, talvez pela complexidade que envolve o assunto. Para a população mundial, adotar novos hábitos é parte da mudança proposta, o que tem relação direta com as práticas de consumo e relação com as marcas. Olha só, é o que eu venho falando aqui, ó. Consumo e relação com as marcas. As pessoas já estão de olho quanto a isso. A população mundial ela já vê isso, ela já está de olho quanto a isso. Antes de fazer uma compra, antes de comprar tal produto, ela pensa 2 vezes quanto àquilo. Eu vou comprar isso aqui, mas como essa empresa está tratando a natureza? Como essa empresa trata a população que a rodeia? Como ela trata o mundo? Então, justamente tudo isso acaba levando em conta. Você tem os bons olhos, você vê com melhor visão aquelas empresas que são bem reconhecidas, que têm ali um bom reconhecimento a nível mundial. É justamente na atividade de grandes empresas que as principais mudanças podem e devem ser implementadas. E para isso, o tripé bottom line é fundamental. Em uma tradução literal do inglês, o termo significa linha tripla de fundo, mas o termo usado por aqui, que nos ajuda a entender, é o tripé da sustentabilidade. Quando diz linha tripla de fundo, é justamente percebendo que os recursos, o fundo, vem através dessas 3 linhas aí que a gente vê: social, o econômico e o ambiental. Nesse caso, o tripé é formado pelas perspectivas do planeta, das pessoas e do lucro, ou seja, uma empresa deve ser conduzida visando a parte econômica, seus impactos ambientais e como ela se relaciona com seus colaboradores. Nessa ideia, é possível perceber como a sustentabilidade é algo muito maior do que simplesmente a preservação de recursos naturais e a redução da agressão ao planeta. Ser sustentável é ter ideias que consigam se renovar, gerenciar sem explorar, lucrar de forma responsável e com foco na continuidade da companhia, além de viver
e conduzir os projetos que não prejudiquem nenhuma esfera. Então, ser sustentável, ter uma empresa sustentável, é pensar justamente, dependendo do que essa empresa trabalha, do que ela faz, de perceber que a matéria-prima ali pode não ser eterna, ou seja, ela é finita, acaba-se ali. Perceber que esta empresa, necessita das pessoas que estão ali ao redor dela para que ela possa continuar, que ela necessita manter essa imagem, ou seja, ela tem que fazer o crescimento dela, mas junto com aquele povo que está ali ao redor. Vamos imaginar o seguinte, uma empresa do varejo aqui, qualquer dentro do nosso estado, e aí ela vai lançar uma loja, essa nova loja dela, em uma cidade, um grande supermercado, seja lá o que for. Ela vai lançar essa nova loja dela em uma cidade pequena. Se ela lançar esse supermercado, essa grande loja em uma cidade pequena, as pessoas que estão ali naquela cidade, elas terão renda, elas não terão condições financeiras para comprar os produtos. Então tudo isso tem que ser visto, porque nesse exemplo aí de um supermercado, de uma empresa estando nessa pequena cidade, ele tem que fazer essa cidade crescer junto. Por quê? Porque essa cidade será, além de as pessoas que fará ela crescer, ou seja, que trabalharão nessa empresa, serão seus consumidores, serão seus clientes. Então, quando um grande supermercado, uma grande empresa varejista chega na sua cidade, se ela tiver o pensamento sustentável, ela quer que aquelas pessoas que estão ali, ela quer que aquele grupo que está ali cresça junto a ela, porque ela depende deste grupo. Não é possível que ela consiga ter o produto para vender, mas ela não tenha clientes, então ela não vai se manter. Então ela tem que fazer que aquela população cresça junto a ela. Seu surgimento, a primeira vez que se tornou conhecimento do tripé Bottom Line, tripé da sustentabilidade, foi na década de 90, mais precisamente em 94. O grande idealizador dessa proposta foi John Elkington, quando lançou o artigo The Triple Bottom Line, What is and How Does It Work? Ou seja, o que está acontecendo com o nosso trabalho, o que acontece no nosso trabalho. Na sua reflexão, pela primeira vez, ele falava sobre a ideia de mensurar os resultados da empresa a partir de 3 pilares básicos, que ficaram conhecidos como o 3PL, People, Planet e Profit, ou pessoas, planetas e lucros. Então a gente tem que pensar nos 3 pontos aí. Uma empresa, seja ela qual for, ela precisa focar nesses 3 pontos. Se ela não focar, se ela não perceber um desses 3 pontos, ela não conseguirá se manter. É possível uma pessoa, uma empresa, estar ali no ápice sem ter lucros, com prejuízo? Não é possível, a empresa necessita ter lucro. É possível uma empresa existir sem pessoas, ou seja, as pessoas que estão ali, a sociedade que está ao redor, não estar totalmente em desagrado com as ações dessa empresa? Não é possível se manter assim. E é possível eu ter pessoas e lucro do meu lado, mas eu estiver destruindo todo o meio ambiente ao meu redor, estar destruindo a terra, estar destruindo ali a água que está alimentando aquela empresa. Não tem como, porque se eu fizer isso, as pessoas que estão ali, elas também não vão estar vivendo, e resultado, sem pessoas, sem planeta, sem lucros. A ideia é que a gestão pudesse desenvolver a empresa dentro das 3 perspectivas e sempre demonstrar seus resultados a partir destas bases. A partir da ideia, era possível entender a proposta de John de maneira mais simples. Para que uma empresa pudesse ter sucesso dentro de um título de sustentável, ela precisaria integrar seus resultados positivos diante dessas 3 bases. Então, seguindo o pensamento do tripé da sustentabilidade, ela tem que focar nos 3 P's: pessoas, planetas e lucros. E ela precisa fazer com que os 3 se mantenham alinhados. Não adianta essa empresa investir muito. Eu vou investir muito só na questão do meio ambiente. Eu vou manter aqui tudo certinho e tal,
mas não está nem aí com as pessoas, ou seja, como é que é a evolução cultural, desenvolvimento, eu não vou ter os funcionários ali, pois eu não estou investindo nas pessoas, e com isso não vou ter lucro, ou seja, cai. Se eu pensar somente no lucro, também cai. Então eu preciso alinhar esses três. Aí que é o grande desafio de uma empresa sustentável. Normalmente uma empresa arcaica, ela sempre pensa inicialmente somente em lucro, ela quer lucrar. E ela não está nem aí com as pessoas, passa por cima, e o planeta nem faz parte mesmo, só é o chão que está ali embaixo. Quando a empresa pensa só desse jeito aí, quando ela não é sustentável, ela, como já dito aqui, ela desagrada as pessoas. E com isso, as pessoas estão ligadas quanto à questão do cliente que está ligado ali a ele. É quem vai estar ali a utilizar aquele produto. Então ela acaba perdendo. E mesmo que a empresa consiga se manter sem estar focada nos 3 pontos aí, se ela tiver um pensamento, um planejamento de planejar os 3 pontos, estar ali com os 3 P's ali alinhados, ela vai perceber que o lucro dela seria bem maior. Então é bem melhor para uma empresa ela utilizar-se dos 3 P's, é bem melhor para uma empresa ela conseguir se alinhar com essas 3 perspectivas aí, utilizar-se desse modo. Pois se ela mantém desse modo aí, ela consegue lucrar muito mais, agradando a todo o cliente, a todos aqueles, os stakeholders, todos aqueles que estão ligados a essa empresa, ela consegue trazer muito mais valor. Os pilares do tripé da sustentabilidade. Ciente de quais são as bases desse tripé, é sempre importante detalhar um pouco mais sobre como a empresa deve se comportar e quais devem ser suas preocupações diante dessas perspectivas. Não é muito difícil entender que talvez o lucro seja a parte mais simples de conduzir, afinal, as empresas existem para isso. Então, a parte mais fácil, por isso que as empresas acabam escolhendo sempre o caminho do lucro. Quero só o lucro, porque essa é a parte mais fácil. Agora, você conduzir a evolução das pessoas e proteger o meio ambiente, essa é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio do tripé da sustentabilidade. Turminha, vamos dar aquela nossa paradinha aqui de 3 minutinhos e a gente já retorna.